Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura, na TV e também estamos na web. Basta acessar o nosso site para saber tudo sobre o nosso programa, acessando aí futura.org.br/Conexão Futura. Nossos programas mais recentes estão aqui, o de hoje também estará aí em breve nessa playlist para você assistir quantas vezes quiser e compartilhar nas suas redes sociais. Então, falando nelas, aqui embaixo você tem acesso às nossas páginas no Facebook, no Twitter e também no YouTube. Bom, e aperto no peito, dor no estômago, agitação e uma sensação que muitas vezes não cabe em palavras. Quem já sentiu ciúmes sabe bem do que eu estou falando. Normalmente, os casos mais evidentes envolvem os relacionamentos amorosos, mas os ciúmes também podem surgir aí em relações com pais, com mães, irmãos, amigos e até entre colegas de trabalho. Bom, basta aquela rápida busca na internet com a palavra ciúmes para você encontrar e receber uma série de resultados com inúmeras dicas de sites, com receitas para deixar de lado essa sensação. Mas se fosse tão simples assim, com certeza os ciumentos não sofreriam tanto. Bom, em situações extremas, problemas de saúde física e mental podem afetar muitos envolvidos. Então, para discutir como tratar dos ciúmes no programa de hoje, a gente recebe aqui no estúdio a Selma Alves, que é psicóloga. Tudo bem, Selma? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. E também conosco aqui ao meu lado está a psicóloga Elizabeth Carneiro. Tudo bem, Elizabeth? Bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. Bom, e você em casa, como sempre, é nosso convidado, então fique ligado aí ao longo dos próximos 25 minutos para saber como lidar com essa sensação aí que incomoda tanta gente. E eu estou sendo exagerado em dizer que todo mundo já sentiu ciúmes em algum momento na vida? Isso é muito natural. É muito Todos normal, né, Selma? nós, a partir do momento que temos o sentimento do amor, é muito natural ter ciúmes. Agora, tem como tentar identificar a razão, o que provoca os ciúmes, essa raiz lá atrás, Elizabeth? Na realidade, quando o ciúme está num escopo de algo natural, até dá um gásinho na relação, dá uma apimentada, o outro se sente validado, com uma autoestima maior. Isso é algo positivo, né, no sentido da percepção do amor. A questão é que quando isso ultrapassa a fronteira da normalidade. Mas como é que essa fronteira é fácil de identificar? É fácil de identificar no sentido das perdas. Quando você começa a perceber perdas no seu relacionamento, seja como você falou, na família, com amigos ou com uma relação afetiva, sinal de que algo não vai bem. Agora a gente veio aí recentemente, quem acompanha as redes sociais deve ter visto um vídeo que bombou aí nos últimos meses, que até Ivete Sangalo, grande cantora, ícone do axé, não só aqui no Brasil, famosa no mundo inteiro, cantando ali, viu na plateia do seu show o marido conversando com uma estranha ali e começou a tirar satisfação, né? Então até a Ivete sente ciúmes, né, Selma? Sim, isso é muito natural, né? Muito natural. Porque o que acontece? Quando nós temos um sentimento de amor por uma outra pessoa, nós investimos nela sonhos, nossas expectativas, a questão de querer cuidar, de tê-la presente conosco, né? Então, quando nós vemos a possibilidade de um risco daquilo se perder, de nós perdermos aquele objeto, então, assim, dá aquele medinho, aquela raiva, aquela angústia, né? Então, realmente, todos nós estamos sujeitos a isso dentro de um patamar de isso estando ok, sob controle. Agora, essa questão de ver, na verdade, seu parceiro ou parceira com um estranho, uma estranha, chegando, né, naquele approach meio suspeito, isso, normalmente, quem não é ciumento também pode começar a sentir quando vê, né? Com sua frente isso certeza. acontecer. A gente poderia dividir os ciúmes em 3 subgrupos. Aquele momento em que você, de alguma forma, vê a sua estabilidade emocional com aquela pessoa ameaçada. Aquele outro momento em que você vê um rival, no caso da Ivete, com todo respeito ao trabalho e admiração que eu tenho a ela, naquele momento parece que foi uma percepção de uma rivalidade. E um momento também onde você acredita que você tem que preservar aquela relação a qualquer preço. Então, algumas pessoas chegam a um nível de doença e uma paranoia no escopo dos ciúmes, onde ela chega a dizer, se não vai ser minha, não vai ser de ninguém. E aí a gente vê essas atrocidades, esses crimes que acontecem em função de um ciúme paranoico, delirante. Então, infelizmente a gente vê muita notícia, né, de crimes passionais, aí, tanto de parceiros como parceiras, né, com ciúmes acabam provocando aí
muitas vezes a morte de quem supostamente a pessoa ama, né? Isso, na verdade, tem que ser até olhado aí como algum tipo de transtorno ou não necessariamente? Quem chega a um extremo como esse? Sim, a gente chama de um ciúme delirante, é um ciúme paranoico. A gente poderia dividir entre um ciúme normal, que eu espero que é o que nós tenhamos, né? Um ciúme patológico e um ciúme delirante paranoico, que seria o ápice aí dessa escala, aquele momento em que a pessoa começa a futucar celular, olhar a carteira, ligar sem parar, querer saber com quem tá, a ponto do outro ter que mentir sem a menor necessidade, ficar com tanto medo da reação que começa a se enrolar, piorando o quadro, né? Sendo pego na mentira e parecendo que ele está fazendo alguma coisa. Essa questão do ciúme delirante, você mencionou, me lembrei de um filme clássico dos anos 80, Atração Fatal, com a Glenn Close e o Michael Douglas. Se você aí em casa com mais de 18 anos não viu ainda, procure esse filme aí que mostra muito do que a gente está falando aqui, né? O caso dessa mulher que tinha ciúmes do seu amante, na verdade ele era casado, né? E se apaixonou por uma outra mulher e ela, essa terceira, acabou aí provocando um inferno na vida daquele casal. Mas infelizmente a realidade é muito pior, muitas vezes, do que a própria ficção, né, Selma? Exatamente, porque normalmente, né, essa questão do ciúmes patológico, a pessoa começa a criar fantasias. São situações absolutamente imaginárias, né? Nada de realidade nesse processo. Quando passa da questão da realidade, ou seja, passa a situação de imaginação, de delírio realmente, né? É onde fica aí caracterizado o ciúmes patológico. Então, as pessoas às vezes chegam a sentir ciúmes de um amigo do trabalho, dos colegas de profissão, do companheiro, da própria família, de parentes, né, de filhos das pessoas, dos pais. Então, quer dizer, isso começa a tomar uma dimensão tão forte, tão sem controle, né, que se perde realmente a questão, aonde que começa essa doença, até onde ela pode ser considerada, né, o estágio patológico mesmo, o estágio delirante. E isso causa um sofrimento muito grande para quem sente os ciúmes e para aquela pessoa que é vítima, porque ela tem a vida dela completamente controlada, né? Como a colega falou, em termos de olhar carteira, redes sociais, ver mensagens celulares. A gente vê muita história aí de namorados e até casais que brigam porque um curtiu a foto de uma amiga ou de um amigo que o outro não conhece, aí gera... Quem é essa mulher que não para de te curtir? Fica dando like à toa, né? Agora, de fato, aí tem que controlar um pouquinho a questão do uso da rede social, mas vocês mencionaram a questão de olhar carteira, olhar celular. Aí tem uma questão fundamental do respeito à privacidade, né? Mas muitas vezes entre os casais isso acaba sendo não muito claro. Quando a gente está falando desse estágio mais agravado, eu conheço pessoas que futucam a coisa do parceiro e não estão nesse estágio. Mas nesse estágio não há nada racional que você possa explicar para essa pessoa que possa convencê-la. Isso é o patológico da história. Você traz evidências, você traz provas, você mostra um celular, você deixa um monitoramento te seguir e mesmo assim ela não se convence. E aí geralmente isso está associado a um quadro psiquiátrico mais grave, às vezes um quadro de alcoolismo, um quadro de demência, um quadro de uso de alguma substância ilícita que traz essa questão da paranoia. Enfim, são situações que a gente chama de comórbidas, que existe uma outra patologia psiquiátrica associada. Agora, em que momento, então, essa pessoa pode se dar conta de que precisa de ajuda para sair dessa e tentar não prejudicar tanto o dia a dia? Para a própria pessoa se dar conta, às vezes é difícil, né? Alguém pode chegar e falar também, pode parecer meio estranho. Como é que vocês indicam em relação a isso? Alguém percebeu que o parceiro, ou um familiar, ou um amigo mesmo, está passando por isso, está chegando num extremo aí do que seria considerado, né, um comportamento normal? Como tentar indicar aí alguém para que busque ajuda? Normalmente, essas pessoas chegam aos nossos consultórios por intermédio do encaminhamento do parceiro que está sofrendo essa questão do ciúmes patológico, né? Porque a pessoa com a patologia em si, ela muitas vezes ela não percebe. Para ela é algo normal, é uma obsessão tão forte por zelo, por poder, por controle, que ela não consegue perceber.
fazer. Então, normalmente, quem traz essas pessoas são os cônjuges, né? Então, é importante perceber, né? Olha, tá fugindo de uma normalidade, essa questão de ficar controlando, liga o tempo todo no telefone, querendo saber onde a pessoa tá, que horas ela saiu do trabalho para fazer a contagem de que horas ela deveria ter chego, né? Quando ela tem que se ausentar para happy hours, que isso é muito normal, nessa questão de controlar, olha, você tem que chegar em casa até 10 horas, marca ali horários, né? Então, quando passa para um nível desse, né, é a hora realmente de vir por consultório, porque realmente causa um conflito muito grande na relação. Eu acho que uma outra sinalização é você começar a perceber alterações de humor no próprio ou em si próprio, né? Irritabilidade, ansiedade, sentimento de desvalia. Cada vez que você tenta aquele controle, não consegue, aquela briga, e aí você vai ficando cada vez mais agressivo. A agressividade, a hostilidade, quer dizer, você tem um amor que você estaria ali tentando trocar uma conexão positiva, e aquilo se transforma num inferno, onde você vive uma montanha-russa emocional em torno disso. Também é uma sinalização de que você pode buscar ajuda, que muitas vezes essas pessoas são abandonadas, o outro se cansa e por vezes são até perseguidos. Essa pessoa está tão delirante que quem está num ciúme delirante vai atrás, persegue. Então, se olhar também, né, no sentido de eu estou com uma oscilação de humor muito intensa, eu estou muito hostil, agressivo, capaz de fazer qualquer coisa para ter aquela pessoa por perto, é uma sinalização ruim. É importante também, né, essa autoanálise e para quem, enfim, for buscar algum tipo de auxílio de um profissional de saúde mental, fazer um acompanhamento, uma terapia, não só para quem está aí num caso de ciúme extremo, para todo mundo acho que uma terapia vai bem em algum momento da vida, mas também tem grupos de ajuda. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem um grupo, vamos colocar na tela o site, Mulheres que Amam Demais Anônimas, que aqui pode, de repente, ser um caminho aí para tentar buscar uma saída, caso você seja mulher e esteja passando por uma situação como essa. Tem um site aí que você pode acessar, que é grupomadarj.blogspot.com.br. Esse grupo ficou muito em evidência após a exibição de uma personagem em uma novela e que passava por isso. Enfim, ela conseguiu ajuda lá nesse momento, ao participar de um grupo como esse. Agora, voltando um pouquinho uma questão que você falou, Elizabeth, de o parceiro que se sente perseguido, às vezes começa a mentir, e aí não sabe como lidar e acaba criando uma outra situação muito pior, muitas vezes, se pudesse falar a verdade e ser compreendido. Para quem é vítima desse ciúme extremo, é muito complicado você conseguir sair numa boa dessa. Você ganha um presente de uma amiga. É uma amiga. Você não mostra em casa, porque você já conhece o padrão do seu companheiro ou companheira. O que acontece? Um dia essa pessoa vê o presente. De quem é esse presente? Aí você é o mentiroso. Tá vendo? Você tá vendo como eu tenho motivos para desconfiar de você? Né? Então, eu acho que assim, quem está sendo vítima disso ou precisa ajudar na procura de ajuda, mas não adianta começar a se esconder e se encolher. Isso ajuda a perpetuar o problema. Tem que se posicionar. Exatamente. Se está incomodando, tem que falar alguma coisa. E tem uma coisa muito curiosa nessa história, que a pessoa vai ficando tão delirante e tão desconectada da realidade que, por vezes, até ela está sendo traída, ela não consegue nem perceber. Porque ela está no mundo paralelo, inventando histórias, criando histórias, e as histórias são tão E a história real ela não consegue ver. A real ela não está nem conseguindo ver, é a ironia dessa história, né? Agora, voltando um pouquinho para trás, né, do que forma isso? Porque nem todo mundo sente ciúmes da mesma forma, já falamos aqui que tem diferentes modalidades, digamos assim. Quais os fatores que ajudam a construir, de repente, uma personalidade de um ciumento? É na infância? É alguém muito protegido? Alguém muito mimado? Isso, na verdade, são algumas ideias que passam normalmente quando se vê uma pessoa que sente muito ciúmes, né? Sim, os ciúmes na infância, até o processo que a gente chama de maturidade, né, a faixa etária dos 18 anos, que é onde começa a vida adulta, é muito normal ter os ciúmes realmente do pai, da mãe, do irmão, né? Isso é muito comum. Ciúme entre irmãos é muito comum, né? É muito comum, né? Nessa faixa etária que nós consideramos assim, os ciúmes é como se a pessoa tivesse medo que alguém tomasse o lugar dele, né? Ai, vai tomar o meu lugar, minha mãe vai ser de outra pessoa, né? Vai tomar o meu lugar do meu
meu irmão quer me excluir. Então a pessoa se sente, né, sendo excluída. Mas isso é normal, que no processo de maturidade, nos 18 anos para cima, mais ou menos, isso termine, né? Quando isso se perpetua ainda mais, existe realmente as complicações muito fortes, né? Então é preciso saber lidar com essa questão, no sentido de começar a observar realmente a questão dos comportamentos. Agora, para os pais, muitas vezes é complicado esse momento lá na infância de conseguir dizer não para o filho, e essa construção toda tem muito a ver com a responsabilidade dos pais ou de quem cria, né? Dos protetores aí dessa criança, né, Elizabeth? Então, ter um pouco de consciência da repercussão que, de repente, você mimar demais a criança ali na infância vai ter, e o sofrimento que vai causar a criança na vida adulta, é importante assumir um pouco a responsabilidade, né? Você falou um pouco do Grupo MADA, que é um grupo maravilhoso. Lá na Santa Casa a gente tem um grupo de amor patológico, que eu supervisiono esse trabalho. Santa Casa aqui do Rio, né? Isso, que se distingue um pouco dessa questão do ciúme. O amor patológico entra parece, mas tem umas variações interessantes, tá? Existe a teoria do Bowlby, que foi um grande teórico, chamado essa teoria, a teoria do apego, que ela diz o seguinte, que tem pais que te dão uma segurança absoluta, que não tem a ver com limite, uma segurança, se você precisar, eu estou aqui. Te dá uma certeza. Tem pais que dão outro tipo de certeza, que eu nunca estarei aqui. Se você precisar de mim, não conte comigo. O pai mais danoso, segundo essa teoria do apego, seria um pai intermitente, que às vezes você acha que vai encontrar e ele está, às vezes você acha que vai encontrar e ele não está. E essa pessoa vive eternamente uma ansiedade de abandono. Vai estar ou não vai estar? Vai estar ou não vai estar? Vai poder contar com o pai e a mãe ou não? Então, na configuração do amor patológico, que tem muito mais a ver com um vínculo mais profundo, uma necessidade de devoção ao outro, viver para o outro, viver a vida do outro, esquecer a sua própria vida e se doar, né? Sem nenhuma fronteira, sem nenhum limite, o que estaria em pauta seria essa questão de um pai e uma mãe consistentes, assim, que não dão esse defeito intermitente, digamos assim. É importante os pais também entrarem no consenso para também não ser um pai de uma forma e a mãe da outra, e a criança fica perdida nesse meio do caminho, né? Exatamente. Como é que você vê a questão voltando um pouquinho à questão da família, dos outros tipos de ciúmes, Selma, não só, né, dos ciúmes do parceiro, mas entre irmãos, ou ciúme de algum amigo que conhece algum outro amigo ou uma amiga, ou alguns ciúmes de algum colega de trabalho, que também acontece muito, acaba virando uma inveja? Isso tem muito a ver também, que é uma coisa que nós trabalhamos, é um item que nós trabalhamos muito em consultório, no caso dos ciúmes, ele seja patológico ou delirante, tá? Isso advém muitas vezes da falta de autoestima. Tá? A falta de autoestima, de se gostar, né? De se ver sempre dependente do outro para sobreviver, né? Onde muitas vezes existe um reforço do próprio pai, da própria mãe. Ai, que lindinho, tá sentindo falta de mim, que bom, né? Então, quer dizer, isso pode virar uma cadeia. Aquele pai e aquela mãe que tem a necessidade de ser visto, de ser abraçado o tempo todo, né? Sentir que o filho sente falta. Você está falando de uma carência dos pais. De uma carência dos pais. Que acaba provocando um ciúme. Que acaba provocando ciúmes, e a criança leva isso ao longo da vida dela, né? Então, quer dizer, ela sempre tem aquela questão de autoestima, ela precisa ter muito forte a autoestima dela, ter muito forte a independência emocional, porque tudo isso pode levar, né, aos ciúmes. O ciúmes patológico, o que é, na verdade, também, né? A falta de autoestima, de gostar de si próprio, de se ver íntegro, de se ver no prumo, como a gente fala, independente da existência do outro, independente das ações que o outro tenha conosco mesmo. Então, isso também é um reforçador muito forte. Trabalhar autoestima, trabalhar controle, autocontrole em consultório ajuda muito essa questão dos ciúmes. É um dos fatos motivadores. Bom, falamos aqui um pouquinho sobre o diagnóstico, sobre formas aí de tratamento. Então, para quem se identificou nessa situação ou identificou alguém que conhece, que passa por isso, tem como mudar essa realidade. Não é algo definitivo, você vai ser ciumento, patológico para a vida. Tem como sair dessa, Elizabeth? Eu acredito que sim, espero que sim. Sempre num tratamento integral, a gente cuida de uma parte farmacológica. Eu sou psicóloga, mas sempre trabalho numa equipe multidisciplinar.
Então, geralmente, o que se trata nessa seara? Não existe uma medicação específica para ciúme patológico, amor patológico. A vacina de ciúme não foi inventada ainda. Infelizmente, né? Senão estávamos todos protegidos. Mas existe uma questão da impulsividade. As pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de se frear. Eu penso e eu tenho que falar. Não, eu penso e posso ficar com aquilo e suportar e levar para minha terapia, digerir. Né? Eu passo por uma ação que fica danosa. Então, tratar a impulsividade farmacologicamente é alguma coisa que auxilia. Muitas vezes essas pessoas vêm com um quadro de ansiedade ou de depressão associados, entrando muito essa questão da desvalia, de uma sensação de incompetência diante da vida, de pouco valor, até para encontrar um outro parceiro que talvez a valorize da forma como ela gostaria, se aquilo não for um delírio. Enfim, então tem uma parte farmacológica que pode ser feita e tem toda uma parte psicoterápica para aprender a regular as tuas emoções, para tentar sentir as emoções de uma forma proporcional à situação. Então eu fico com raiva, mas eu preciso me descontrolar desta maneira. Eu fico me sentindo sem valor e eu preciso acabar com a noite daquela maneira. Eu preciso sair atrás da pessoa perseguindo e seguindo. Quer dizer, como é que eu aprendo também a colocar as minhas emoções numa proporção adequada e me reposicionar na vida de um outro jeito, não me sujeitando também a qualquer coisa e a qualquer pessoa para ter o que eu suponho ser amor. É importante a gente mencionar, né, que um relacionamento supostamente é para trazer bem-estar, né, alegrias, não para se viver constantemente em um estado de insegurança, né, Selma? É o que eu digo sempre, né? Um beijo, ele não tem que ter sinal de amarra, né? E um relacionamento, ele de forma alguma tem que ser visto como uma promessa de vida eterna, né? Isso é muito complicado, que as pessoas entendem, né? Trocou um beijo ou estar junto é promessa de vida eterna, e não é, porque as pessoas precisam se conhecer. O conhecimento, de acordo com o passar do tempo, vai fazendo com que elas mudem de ideia, com que elas mudem o dia a dia. Nós temos uma outra série de setores na nossa vida. Temos a nossa vida profissional, estudantil, familiar, e tudo isso tem que fazer parte, né? A pessoa, ela pode estar inserida ou não em determinados momentos. Isso não quer dizer, né, que o parceiro deixou de amar em função disso, mas que simplesmente ele tem os outros setores da vida que precisam ser tido como equilíbrio, né, para que não tire ele da sociedade, para que isso não seja uma coisa escravizante, né, e para quem sente esses ciúmes ao ponto de querer ter o controle da pessoa, isso é um sofrimento muito grande. É uma dor, eu digo sempre, é uma dor que dilacera. A gente começou o programa falando, né? Pode ser o sintoma físico mesmo, né? Da dor no estômago, ou uma dor de cabeça muitas vezes, ou a pessoa começa a suar demais. Então, o corpo acaba aí colocando para fora um pouco o que está lá remoendo por dentro, né? Exatamente. Bom, a gente está aqui quase chegando na reta final. Dicas pontuais aí para os ciumentos ou para quem está sendo vítima de um ciúme extremo aí, por onde começar a tentar mudar essa situação, Elizabeth? Vítima de um ciúme delirante, eu diria, para se proteger efetivamente. Existem riscos que evoluem para um risco de vida, de morte. Para quem está mal nesse nível, assim, e a família está vendo, os melhores amigos estão vendo, que possam levar para ajudar, para tratamento, porque realmente, quando a coisa sai da conexão com a realidade, é muito difícil essa autocrítica. Para quem se percebe com algo um pouco desproporcional, que possa, de alguma forma, buscar algo valioso dentro de si, né? E tentar buscar uma vida que faça sentido com o outro e sem o outro, eu diria. Importante isso, né? Que a Selma já disse, eu acho que reforça a questão de não colocar todo o peso, a importância da sua vida numa relação, né? Sim, exatamente. De forma que se o outro ficar ou for embora, você realmente se mantenha no prumo, né? A dor é natural e a dor faz parte, a dor amadurece. É importante que sentimos dor de vez em quando, é muito bom. Não é aquela coisa ruim como muita gente imagina, porque ela amadurece muito,
né? Então, é muito importante que as pessoas percebam, né? Ela mesma dentro de um prumo, dentro de uma integridade dela, e o outro como ser alguém que acrescente, e não que onde ela precisa se violentar, né? Quando ela se coloca totalmente no sentido de querer o controle do outro. Muito bem, como já falaram uma vez aqui no estúdio, eu achei muito bacana e vou repetir aqui, não é história de buscar a sua metade, porque você é inteiro, encontre outra pessoa inteira para fazerem uma bela dupla, um belo par e construírem uma história juntos, sem essa de metade, porque essa não tá com nada. Rapidamente aqui, ó, um site para você, tem mais informações aqui, Espaço Cliff, a clínica representada aqui no estúdio pela Elizabeth, e nosso tempo já está estouradíssimo. Obrigado às duas pela presença, um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. Obrigada a você. Valeu. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre, conexão de segunda a sexta na tela da TV ou qualquer hora do dia e da noite na internet. O nosso site está aí para você acessar. Um abraço e até a próxima.